Declaro abertos os trabalhos desta tarde, agradecendo a presença dos senhores vereadores e dos munícipes que prestigiam os trabalhos legislativos. Dando início aos nossos trabalhos, solicito do vereador professor Reinaldo a leitura de um texto bíblico. Senhor presidente, aqueles que nos ouvem em suas casas, farei a leitura do Salmo 109, versículo 2 ao 9. Prece contra os inimigos. Deus do meu louvor, não fiqueis em silêncio, porque se abriu contra mim a boca do mal e do fraudulento, e falam-me com linguagem mentirosa, cercam-me com palavras de ódio, fazendo-me guerra sem razão. Como paga do meu amor, acusa-me enquanto eu rezo, paga-me o bem com o mal e o amor com o ódio. Palavras da salvação. Graças a Deus. Em seguida, levo para a consideração do plenário a ata da sessão plenária ordinária realizada no dia 3 de setembro de 2012, que ficou à disposição dos senhores vereadores na Secretaria de Administração para apreciação. Está em discussão a ata. Como não houve interesse em discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovada a ata. Dando sequência aos trabalhos, solicito do secretário designado a leitura da matéria escrita no expediente da presente sessão. Aviso de recebimento. O presidente da Câmara Municipal de Telemaco-Borba, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas na legislação em vigor, especialmente do regimento interno, em seu artigo 169, incisos, avisa para os devidos fins de direito a quem possa interessar, que recebeu na data o ofício número 1444/2012, OPD-GP do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, datado em 4 de setembro de 2012, encaminhando o processo número 167854/2011-TC, juntamente com o acórdão número 239/2012, S2C, de 27 de junho de 2012, cujo parecer prévio do relator Nestor Batista recomendou o julgamento pela regularidade das contas do Poder Executivo Municipal de Telemaco-Borba, referente ao exercício financeiro de 2010. Informa também que está encaminhando o processo para a Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, para permanecer por 60 dias à disposição para exame de qualquer do povo que poderá questionar-lhe a legitimidade. Telemaco-Borba, 17 de setembro de 2012, assinou o presidente Mário César Marcondes. Ofício número 090/2012, GP, de 13 de setembro de 2012, pedido de prorrogação de 15 dias do prazo para resposta ao requerimento número 079/2012, de iniciativa do vereador José Reinaldo Antunes Carneiro, todo assinado pelo prefeito Eros Danilo Araújo. Ofício número 184/2012, GP, senhor presidente, a Administração Municipal de Telemaco-Borba comunica a Vossa Excelência, bem como aos seus pares, que a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Programa de Cirurgias Efetivas, já providenciou a realização de 121 cirurgias, contando com as cirurgias já realizadas, mas os exames de diagnóstico laboratorial de imagem, foram investidos R$ 278.574,68. Estão pré-agendados para o mês de setembro, aproximadamente 60 pacientes para cirurgias com valor estimado em R$ 132.102,82. Totalizando o investimento de R$ 410.667,50. Comunicamos ainda que, devido a algumas cirurgias não poderem ser realizadas em nosso município, as mesmas serão encaminhadas para Curitiba e Campo Largo nos hospitais credenciados. Assinou o prefeito Eros Danilo Araújo. Projeto de lei número 103/2012, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 093, de 6 de setembro de 2012, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 161.836,49. Senhor presidente, senhores vereadores, com a presente encaminha a Vossa Excelência o anexo de projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento de 2012 no município de Telemaco-Borba para atender as despesas com a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Gabinete e atividades do tiro de guerra. A presente proposta visa adequar a Lei Orçamentária Anual número 1861, de 13 de janeiro de 2012, em vigência, tendo em vista que não foi possível promover tempestivamente as alterações pertinentes na referida norma. Nesses termos, rogo aos nobres edis a sua compreensão e apoio à presente proposta, para tanto, espera-se que seja apreciada em regime de urgência. Sem mais para o momento, encerro no protesto de estima e apreço extensivo aos demais vereadores, atenciosamente assinou o prefeito Eros Danilo Araújo.
Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 089/2012, iniciativa do Poder Executivo. Mensagem número 081, de 23 de julho de 2012, que autoriza aberturas de crédito adicional suplementar na importância de R$ 180 mil. Segunda mensagem, esse valor será destinado para atender as despesas com aquisição de veículos para o Corpo de Bombeiros. Não existe nenhum óbice sob o ponto de vista legal, de acordo com o que dizem a Constituição, lei orgânica e outras leis que disciplinam o assunto. Assim, manifestamos-nos pela legalidade e pela aprovação a critério do plenário. É o parecer, assinou a relatora Fátima Ribeiro, presidente Sérgio de Souza Bueno, vogal, Neri Rafael Mangoni. Da Comissão de Legislação, senhor presidente, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, referente ao projeto 090, mensagem número 082, de 31 de julho de 2012, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 362.294,14, foi retirado pela Secretaria, pela Divisão de Legislação. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 091/2012, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 083, de 1º de agosto de 2012, que autoriza aberturas de crédito adicional suplementar na importância de R$ 400 mil. Segunda mensagem, esse valor será destinado para atender as despesas com a manutenção das secretarias municipal de educação do município de Telêmaco Borba. Não existe nenhum óbice sob o ponto de vista legal, de acordo com o que diz a Constituição, a lei orgânica e outras leis que disciplinam o assunto. Assim, manifestamos-nos pela legalidade e pela aprovação a critério do plenário. É o parecer, assinou a relatora Fátima Ribeiro, presidente Sérgio de Souza Bueno, vogal Neri Rafael Mangoni. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 092/2012, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 084, de 1º de agosto de 2012, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 13.072,71. Segundo a mensagem, esse valor será destinado para atender as despesas com a realização de exames laboratoriais e consultas médicas para admissão dos editais de convocação do concurso público número 01/2011. Não existe nenhum óbice sob o ponto de vista legal, de acordo com o que diz a Constituição, lei orgânica ou outras leis que disciplinam o assunto. Assim, manifestamos-nos pela legalidade e aprovação a critério do plenário. É o parecer, são a relatora Fátima Ribeiro, presidente Sérgio de Souza Bueno, vogal Neri Rafael Mangoni. Com licença. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 093/2012, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 085, de 6 de agosto de 2012, que autoriza aberturas de crédito adicional suplementar na importância de R$ 527.215,47. Segundo a mensagem, esse valor será destinado para atender as despesas com a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação do município de Telêmaco Borba. Não existe nenhum óbice sob o ponto de vista legal, de acordo com o que diz a Constituição, lei orgânica ou outras leis que disciplinam o assunto. Assim, manifestamos-nos pela legalidade e pela aprovação a critério do plenário. É o parecer, assinou a relatora Fátima Ribeiro, presidente Sérgio de Souza Bueno, vogal Neri Rafael Mangoni. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 094/2012, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 086, de 9 de agosto de 2012, que autoriza aberturas de crédito adicional suplementar na importância de R$ 200 mil. Segundo a mensagem, esse valor será destinado para atender as despesas com aquisição de emulsão asfáltica para aplicação das vias públicas do município. Não existe nenhum óbice sob o ponto de vista legal, de acordo com o que dizem a Constituição, a lei orgânica e outras leis que disciplinam o assunto. Assim, manifestamos-nos pela legalidade e pela aprovação a critério do plenário. É o parecer, assinou a relatora Fátima Ribeiro, presidente Sérgio de Souza Bueno, vogal Neri Rafael Mangoni. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 095/2012, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 087, de 9 de agosto de 2012, que autoriza aberturas de crédito adicional suplementar na importância de R$ 200 mil. Segundo a mensagem, esse valor será destinado para atender as despesas com a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação do município de Telêmaco Borba. Não existe nenhum óbice sob o ponto de vista legal, de acordo com o que diz a Constituição, lei orgânica e outras leis que disciplinam o assunto. Assim, manifestamos-nos pela legalidade e pela aprovação a critério do plenário. É o parecer, assinou a relatora Fátima Ribeiro, presidente Sérgio de Souza Bueno, vogal Neri Rafael Mangoni. Senhor presidente, no item 9, parecer da Comissão de Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei. Dando sequência.
Justiça. Me desculpe. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, parecer ao projeto de lei número 089/2012, de iniciativa do Poder Executivo. Mensagem número 081, de 23 de julho de 2012, que autoriza aberturas de crédito adicional suplementar na importância de R$ 180 mil. Trata-se... A mensagem que encaminhou o projeto em análise menciona que os créditos adicionais pretendidos visam atender às despesas com aquisição de veículos para o Corpo de Bombeiros. Com relação ao tema, o artigo 167 da Constituição Federal dispõe: são vedados a abertura de crédito suplementar especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para o outro ou de um órgão para o outro sem prévia autorização legislativa. Em função disso, cabe destacar que a justificativa para abertura de crédito está exposta na mensagem que encaminhou o projeto, havendo também o atendimento ao disposto no artigo 46 da Lei 4.320/64. Tal artigo menciona que, quando a abertura do crédito adicional, deve-se indicar a importância, a espécie do mesmo e a classificação de despesa, elementos esses parte integrante do referido projeto. Sendo assim, salvo melhor atendimento, não se vislumbram vistos que impeçam o referido projeto. É o parecer, assinou o relator José Reinaldo Tunes Carneiro, Renato Baena, presidente, e vereador Ezequiel Ligoski Betim, vogal. Dando sequência, no item 9, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 098, iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 090, de 4 de setembro de 2012, que autoriza aberturas de crédito adicional suplementar na importância de R$ 961.534,72. Trata-se de projeto de lei sob o número 098/2012, de iniciativa do Executivo Municipal, objetivando a autorização para abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 961.534,72. As suplementações visam adequar despesas do Legislativo em virtude de repasse de duodécimo constitucional não realizado pelo Executivo a pedido da Câmara, bem como ajustar dotações inerentes à Secretaria Municipal de Saúde. A iniciativa do projeto se encontra adequada nos termos do artigo 59, inciso 60, inciso 4 da Lei Orgânica do Município. De igual forma, compete à Câmara Municipal, nós temos o artigo 26, inciso 3 da LOM, autorizar a abertura de crédito suplementar nos moldes solicitados. Sendo assim, atendida a ressalva acima ilustrada, com o parecer favorável da referida comissão, entendemos que o projeto em questão, do ponto de vista legal, não contém vícios, estando apto a ser submetido a crivo do plenário, dependendo da autorização legislativa para que se abra crédito solicitado nos termos da lei. É o parecer, assinou a relatora Fátima Ribeiro, presidente Sérgio de Souza Bueno, vogal Neri Rafael Mangoni. Senhor presidente, o parecer da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização do projeto 090/2012, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 082, de 31 de julho de 2012, que autoriza aberturas de crédito adicional suplementar na importância de R$ 362.294,14, foi retirado a pedido da Secretaria. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, parecer ao projeto de lei número 091/2012, iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 083, de 1 de agosto de 2012, que autoriza aberturas de crédito adicional suplementar na importância de R$ 400 mil. A mensagem que encaminhou o projeto em análise menciona que os créditos adicionais pretendidos visam atender às despesas com a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação do município de Telêmaco Borba. Com relação ao tema, o artigo 167 da Constituição Federal dispõe: são vedados, inciso 5, abertura de crédito suplementar ou especial, sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6, a transposição, o remanejamento, a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro, sem prévia autorização legislativa. Sobre o assunto, cabe menção no artigo 43 da Lei 4.320/64. Sendo assim, salvo melhor entendimento, não se vislumbram vícios que impeçam o referido projeto. É o parecer, assinou o relator José Reinaldo, presidente Renato Baena, vogal Ezequiel Ligoski Betim. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, parecer ao projeto de lei número 092/2012, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 084, de 1º de agosto de 2012, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 13.072,71. A
mensagem que encaminhou o projeto em análise menciona que os créditos adicionais pretendidos visam atender as despesas com a realização de exames laboratoriais e consultas médicas para admissão dos editais de convocação do concurso público número 01/2011. Com relação ao tema, o artigo 67 da Constituição Federal dispõe: são vedados, inciso 5, aberturas de crédito suplementar especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6, a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro, sem prévia autorização legislativa. O artigo 41 da Lei 4.320/64 dispõe que créditos adicionais suplementares são os destinados a reforço de dotação orçamentária. Sendo assim, salvo melhor entendimento, não se vislumbram vistos que impeçam o referido projeto. É o parecer, assinou o relator José Reinaldo, presidente Renato Baena, vogal Ezequiel Ligoski Betim. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, apareceram o projeto de lei número 093/2012, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 085, de 6 de agosto de 2012, que autoriza aberturas de crédito adicional suplementar na importância de R$ 527.215,47. A mensagem que encaminhou o projeto em análise menciona que os créditos adicionais pretendidos visam atender as despesas com a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação do município de Telêmaco Borba. Com relação ao tema, o artigo 67 da Constituição Federal dispõe: são vedados, inciso 5, aberturas de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6, a transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro sem prévia autorização legislativa. O artigo 41 da Lei 4.320/64 dispõe que créditos adicionais suplementares são os destinados a reforço de dotação orçamentária. Sendo assim, salvo melhor entendimento, não se vislumbram vistos que impeçam o referido projeto. Ao parecer, assinou o relator José Reinaldo, presidente Renato Baena, vogal Ezequiel Ligoski Betim. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, apareceram o projeto de lei número 095/2012, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 087, de 9 de agosto de 2012, que autoriza aberturas de crédito adicional suplementar na importância de R$ 200 mil. A mensagem que encaminhou o projeto em análise menciona que os créditos adicionais pretendidos visam atender as despesas com a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação no município de Telêmaco Borba. Com relação ao tema, o artigo 67 da Constituição Federal dispõe: são vedados, inciso 5, abertura de crédito adicional suplementar sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6, a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro sem prévia autorização legislativa. O artigo 41 da Lei 4.320/64 dispõe que créditos adicionais suplementares são os destinados a reforço de dotação orçamentária. Sendo assim, salvo melhor entendimento, não se vislumbram vistos que impeçam o referido projeto. É o parecer, assinou o relator José Reinaldo, presidente Renato Baena, vogal Ezequiel Ligoski Betim. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, apareceram o projeto de lei número 098/2012, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 090, de 4 de setembro de 2012, que autoriza aberturas de crédito adicional suplementar na importância de R$ 961.534,72. A mensagem que encaminhou o projeto em análise menciona que os créditos adicionais pretendidos visam atender as despesas com a manutenção das atividades do Poder Legislativo e da Secretaria Municipal de Saúde. Com relação ao tema, o artigo 67 da Constituição Federal dispõe: são vedados, inciso 5, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6, a transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro sem prévia autorização legislativa. O artigo 41 da Lei 4.320/64 dispõe que créditos adicionais suplementares são os destinados a reforço de dotação orçamentária. Sendo assim, salvo melhor entendimento, não se vislumbram vistos que impeçam o referido projeto. É o parecer, assinou o relator José Reinaldo, presidente Renato Baena, vogal Ezequiel Ligoski Betim. Indicação número 607 a 610, de iniciativa do vereador Renato Baena, que indica ao seu prefeito. Primeira, seja realizado um serviço de pedras poliédricas na rua Palotina, localizada no bairro Jardim Bonavila. Segunda, serviço de pedras poliédricas na rua Santa Fé, localizado no bairro Vila Isabel. Terceira, poda de árvore, limpeza em geral e reposição da placa do muro do posto da Vila Isabel, fundos com a rua Santa Fé. Quarta, manutenção da tampa do bueiro, localizado na rua João de Bairro, frente ao número 160, no bairro São Silvestre.
Indicação número 611 a 613, de iniciativa da vereadora Fátima Ribeiro, que indica o seu prefeito. Primeira, que seja feito conserto na entrada para cadeirantes, no passeio da Avenida Desembargadora Edmundo Mestre Júnior, esquina com a rua Venceslau Braça, em frente à Caixa Econômica, e esquina com a rua Siqueira Campos, em frente à Livraria Católica. Segunda, uma caixa de boca de lobo para captação de águas pluviais na esquina da rua Prudente de Moraes, ligando com a Avenida Horácio Clabim, mais precisamente em frente à Farmácia Taleve, no bairro Socumi. Terceira, a reposição dos brinquedos que foi retirado para manutenção na praça que fica em frente ao Centro Comunitário, na rua Euclides Bonifácio Londres, próximo à ponte, no bairro São Francisco. É só, senhor presidente. Senhores vereadores, eu recebi aqui um ofício, Telêmaco Borba, 17 de setembro de 2012. Senhor presidente, venho respeitosamente a presença de Vossa Excelência e informar minha ausência da sessão ordinária de 17 de setembro de 2012, registrando que, oportunamente, apresentarei a competente justificativa. Sem mais, peço a compreensão dos nobres pares. Peço escusas pela falta, atenciosamente, Aparecida de Fátima Fraza, vereadora. Então, não preciso nem comentar a razão pela qual ela não está presente. Informo aos senhores vereadores que os projetos de lei 103/2012 será encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização para emissão de parecer. Os projetos de lei 089, 091, 092, 093, 095 e 098, todos /2012, serão encaminhados para a ordem do dia da próxima sessão para discussão e votação em primeiro turno. As indicações serão analisadas e posteriormente encaminhadas aos setores competentes. Não havendo requerimento para serem deliberados, solicito do primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores inscritos no livro próprio para uso da palavra livre por 8 minutos. Faz uso da palavra o vereador Renato Baena. Boa tarde a todos que se encontram hoje nesta Casa de Leis, os nobres pares, o presidente e demais representantes da mesa, e também àqueles que esta comunicação alcance em seus lares, não só Telêmaco, mas toda a região circunvizinha de Telêmaco Borba. Eu gostaria de agradecer a Deus por nós estarmos, desculpe, mais uma vez, frente a esta Casa de Leis, fazendo esses pedidos à nossa população de Telêmaco Borba. Eu estive esses dias transitando e quase eu vi um ônibus atropelar umas crianças e 2 carros. Então gostaria, nobre presidente e demais representantes da Casa de Leis, eu sei que é bastante polêmico a tal de lombada, a gente sabe, mas eu vou fazer um apelo. Então eu estou tentando esta lombada na rua Sete Quedas, onde os veículos andam em alta velocidade ali, tem que ter pelo menos 2 lombadas. É crítico, porque é decrível o terreno. Então o próprio vereador Ezequiel ali sabe daquela situação, até falei que o nobre vereador ia me dar uma mão nisso aí, tá, vereador? Porque é a região tua lá. E é complicado, porque eles vêm em alta velocidade. Então, eu peço carecidamente à Comissão de Trânsito que nos ajude a sanar este problema da rua Sete Quedas com 2 lombadas, se tiver dentro do possível, para sanar problemas futuros. E também, eu sei que é crítico para fazer agora calçamento por elétricas na rua Rio Tigre, mas eu falei com o secretário Álvaro, pelo menos cascalho lá, dá uma aliviada, porque tem buracos, eles não podem sair pela rua de baixo. E fazendo isso, com certeza, a gente vai agradecer. Na rua Sete Quedas, então, eu peço a todos os vereadores que me ajudem. Senhor presidente, eu volto novamente polêmica com o problema das caixas eletrônicas na noite, na calada da noite. Eu
estou buscando fazer este projeto através, tem que ver até o Conselho dos Bancos, que tem que entrar nele para ver que tipo de lei existe para cada segurança lá. Então, eu falei aquele dia, de 20 às 22 horas, que fosse retirado o dinheiro da Caixa Eletrônica. Pois não, pode falar. Me cede uma parte? Pois não. Não, é só para informar que a rua Sete Quedas já se encontra calçada com calçamento. Não, não é calçamento, é lombada. Calçamento é na rua Rio Tigre. Obrigado. Nada que. Então, eu estou tentando que os novos vereadores, que nem o Ezequiel mesmo já está entrando há bastante tempo nesses projetos de lombada e demais. Então, eu gostaria também, os novos vereadores, que nos ajudassem. Senhor presidente, eu quero dizer também a toda a população de Telemaco-Borba que é a vitória de todos nós, de toda a nossa comunidade, independente deste ou daquele político. Então, a todos, uma boa tarde e boa sorte a todos meus companheiros de Telemaco-Borba. Obrigado. Sou eu, companheiro. Okay. Faz o uso da palavra o vereador Neri Rafael Mangoni. Agradeço a Deus, quero cumprimentar o excelentíssimo presidente, os nobres pares, colegas, e quero começar, senhor presidente, solicitando da vossa excelência deste corpo 1 minuto de silêncio ao falecimento do nosso amigo Marcos Urbaschi, o mais conhecido por Badega, que sofreu uma fatalidade no último sábado. E eu, levando nossos sentimentos à família enlutada, solicito o desconto do meu tempo, 1 minuto de silêncio desta Casa de Leis. Defiro o pedido do vereador, então façamos todos 1 minuto de silêncio. Obrigado, senhor presidente. Quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar a nossa comunidade, aqueles que se fazem presente, para dizer e registrar também alguns acontecimentos na nossa comunidade. E eu quero começar agradecendo a comunidade da Igreja Ucraniana pelo almoço, pela festa do último domingo. E eu quero registrar a minha participação naquela comunidade muito antes de pensarmos em estar numa política partidária no nosso município, dado que a minha esposa, ela é de origem ucraniana, e nós acompanhamos em respeito aos costumes e à tradição dessa etnia. Fica os nossos parabéns, porque sempre naqueles eventos são muito bem organizados e a gente vê a unidade da construção e da continuidade dos costumes. Não vou citar nomes para não incorrer, porque temos lá vários amigos. Também registramos a Semana da Cultura no nosso município, que foi de 10 a 16, muito embora a nossa participação foi bem restrita, dado o momento do pleito político, mas registro este evento que aconteceu com galhardia e com sucesso. A todos que fizeram este evento acontecer. Ainda citando em questão de eventos, tivemos no domingo o evento dos desbravadores na Praça da Cultura, e para aqueles que já acompanham o trabalho desse segmento dos desbravadores, sabemos que aqui, inclusive filhos de vereadores participam, e eu fico sempre enaltecendo, porque lá estão adultos, jovens e crianças, construindo os futuros cidadãos do nosso município com trabalhos de formação em várias modalidades, sejam culturais, esportivas, de interrelacionamento. Por fim, senhor presidente, também quero fazer uso neste momento para agradecer
o empenho da Comissão de Urbanismo pelo projeto, pelo parecer ao projeto de urbanização do perímetro urbano, o aumento da expansão do perímetro urbano da nossa cidade, que se refere exatamente lá na região da área 6. Até porque o Executivo precisa dar andamento, encaminhamento a este projeto, haja visto também ali ter uma área destinada de 8 mil metros quadrados para uma escola municipal, aliás, para uma escola estadual, que sabemos, esses que tramitam no meio da educação, a necessidade que temos de atender aquela população tão breve, porque o aumento da população naquela região, o aumento de crianças e jovens, demanda ali já a busca dessa escola estadual. Pois não, novo colega? O senhor me permite uma parte? Acrescento que também esta área irá contribuir para que nós tenhamos mais possibilidade daquelas pessoas que precisam de um lote de terreno possam adquiri-lo, né? Então, eu quero, num tempo muito breve, analisar a documentação que me foi solicitada, até porque eu tenho maior interesse em que o preço dos imóveis baixe nessa cidade. Então, eu tinha algumas dúvidas e espero que essa argumentação que eu fiz junto à comissão já tenha chegado, e assim que eu tiver a possibilidade de fazer essa análise, eu coloco de volta o projeto para ser votado. Até porque nós sabemos que precisamos incentivar o setor imobiliário da nossa cidade, né? Nós precisamos fazer com que as pessoas tenham a possibilidade de adquirir os seus terrenos, e com isso nós desaceleremos, né, o preço exorbitante que os imóveis estão sendo cobrados na nossa cidade. Eu agradeço o empenho, dado realmente a essa importância que tem aquela nossa região, que cresce em número populacional e em desenvolvimento, e precisa ser olhado com olhos mais críticos, né, para o atendimento às necessidades, às demandas e, inclusive, a qualidade de vida necessária para aquela população da área 3 e área 6. Né? Senhor presidente, também é bom ressaltar, enquanto líder do prefeito, a solicitação que os 10 vereadores fizeram ao Executivo Municipal, abrindo mão do recebimento da parcela que confere à Câmara Municipal do Executivo, no valor de R$450 mil, em torno, que foi uma solicitação e uma indicação desses vereadores para atendimento à PAI, construção do fechamento da quadra de esporte, salas e outras benfeitorias naquela instituição que tem o convênio com a Prefeitura Municipal. E certamente o presidente estará esclarecendo em maiores detalhes para todos nós vereadores, mas eu preciso pontuar, porque o prefeito nos solicitou que explicássemos que essa verba realmente bem destinada pelos vereadores não foi possível. Parecer jurídico tem algumas inadequações. É bom saber que nesta época, além da lei de responsabilidade que segue a prefeitura, em obediência ao orçamento municipal e aplicabilidade dessas verbas em instituições, também estamos passando por um pleito político. Então, a prefeitura, o executivo nesse momento, ele está sobre o crivo do Tribunal de Contas, né, do TRE, né, do Tribunal Regional Eleitoral, além do Ministério Público. E, não obstante algumas inadequações, que a PAI precisa enviar esse projeto para aprovação do Fundo e do Conselho de Assistência Social, também não está previsto essa aplicabilidade no PPA, no Plano Plurianual, bem como não está nas leis diretrizes orçamentárias, além das restrições do ano eleitoral. Mas ficou o compromisso firmado, né, do próprio presidente desta Casa de Leis, em manter esse recurso para que o prefeito use em benfeitorias, em obras para a nossa população, e o compromisso do prefeito encaminhar para esta Casa de Leis, no orçamento para 2011, aliás, no orçamento de 2012 para 2013, um orçamento para aplicação no ano que vem. E o compromisso também de nos enviar a readequação no PPA e na LDO, para que seja possível o próximo prefeito, o próximo executor do nosso município, assim proceder com aquela comunidade da PAI, que presta excelentes serviços para a nossa comunidade, assim como outras prestam, e assim ganha a PAI e ganha toda a nossa comunidade. Senhor presidente, é o que eu queria registrar nesse momento. Muito obrigado.
Faz uso da palavra o vereador José Reinaldo. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que estão aqui no nosso plenário, aqueles que nos ouvem em suas casas através das ondas do rádio. Quero me somar aqui ao vereador Neri e fazer menção ao falecimento de forma trágica, né, de uma pessoa que era conhecida de todas nós, creio que todos conheciam, que é o Marcos, meu vizinho ali das 100 casas. É uma pessoa que eu sempre admirei, respeitei, até porque sempre esteve de bem com a vida, sempre sorridente, sempre alegre, sempre tratando bem os amigos. Então, é o segundo amigo que eu perco de forma trágica, mas que faleceram fazendo aquilo que gostavam. Eu, há algum tempo atrás, perdi um amigo do peito, Osvani Mendes, que faleceu, né, também num acidente, né, ele estava cavalgando e acabou morrendo. Mas estava fazendo aquilo que ele gostava, por isso que me conforta. Assim como também o Marcos, o Badega, né, faleceu, infelizmente, mas fazendo algo que lhe dava prazer, que era andar nesses encontros de motos que se fazia aí no Brasil inteiro. A informação que eu tenho é que ele estava a caminho de Ourinhos, para o encontro de motociclistas, e infelizmente sofreu esse acidente e veio a falecer. Então fica aqui as minhas condolências aos amigos e à família, né, do Marcos. Que Deus o tenha em um bom lugar. Quero também registrar que hoje fiz uma visita, principalmente ali a Área 4, Sucumim, Monte Carlo, Siqueira, e fiquei muito satisfeito, muito feliz em perceber que a população reconhece o trabalho quando é feito com seriedade. Então eu me lembro que quando eu assumi a Secretaria de Obras, quando nós fizemos o planejamento estratégico da Secretaria, porque eu sempre trabalhei dessa forma, mesmo quando eu fui secretário de Educação, eu inaugurei, né, na administração o que a gente chama de planejamento estratégico. Por isso que as coisas deram tão certo lá e vem dando até agora. Quando eu assumi a Secretaria de Obras não foi diferente. Nós fizemos um planejamento estratégico, chamamos os profissionais da Secretaria de Obras, chamamos gente da comunidade, e o que nos apontava naquele momento era justamente a falta de pavimento nas ruas. Então, de posse desse planejamento, conversei com o prefeito, é óbvio, e disse: olha, prefeito, o que as pessoas querem e necessitam é pavimento. Então, vamos trabalhar forte o pavimento. Então, quando eu iniciei na Secretaria de Obras, nós já tínhamos um pacote de calçamento poliédrico em andamento, foram feitas 30 ruas, eu tive o prazer e a felicidade de concluir. Depois eu concluí mais 50 ruas e deixei o projeto pronto para mais, sei que fechando, né, com o que está sendo executado, são 150 ruas. Então eu estive hoje ali na Área 4, Sucumim, Monte Carlo, inclusive o vereador Teixeirinha, passei pela Rua Argentina, cumprimentei lá o seu Geninho, a dona Ema, porque tinha ali uma reivindicação de décadas, né, de uma transposição entre o Monte Carlo e o Sucumim, até porque as crianças, quando vinham para a escola, tinham que dar a volta por frente à FATEB. Então, passei por lá hoje e vi a satisfação, vi a maneira como as pessoas usufruem daquela passagem. Permita uma coisa, quero te agradecer, não se tocar nesse sentido, que ali naquele lado da Monte Carlo, moravam meus netos. Então, foi quando o senhor entrou lá do secretário, eu conversei com o senhor, o que o senhor poderia fazer naquela cruzada, para cada dos meus netos, eles davam volta lá para o Positivo para ir na escola. Aí você me convidou, nunca esqueço dessa hora, para nas 7h30 da manhã, nós estivemos na casa do seu Eugênio, e o senhor e mais o outro engenheiro, fizeram o acordo, e eu junto com ele. Fiquei feliz de agora o senhor passar lá e ver a rua. Isso foi um trabalho que o senhor levou a conhecimento do Executivo, e graças ao senhor, e muitos companheiros que estavam naquela direção junto com o senhor, que foi liberado. Eu fico feliz com isso, da Sucumim e a Siqueira Alto dos Oliveira, e escutar e vir o que o senhor trabalhou. E todos os vereadores trabalharam ali. Eu estava meio sentido, tem mais um outro vereador, que é meu companheiro também, então, mas agora eu estou feliz, que nós estamos aparecendo na Sucumim. Acredito que todo o nosso trabalho não foi perdido, não foi em vão. Muito obrigado, José Reinaldo, pelo trabalho que se prestou naquela época. E acredito que daqui em diante os outros secretários vão continuar fazendo a mesma coisa. Agradeço a sua parte. Não, parte, nobre colega. Fique à vontade, vereador. Nobre colega, já citei inúmeras vezes que as conquistas, muitas vezes, têm a mão de um, de dois, de três e de muita gente. Claro que estranhei se não citar o meu nome, sendo morador
ali do Siqueira, e muito embora o senhor saiba das nossas inúmeras reuniões, que antecedeu inclusive o senhor na Secretaria de Obras, e depois, posteriormente a isso, com o senhor na Secretaria de Obras, fiz mais uma reunião com o Executivo, na sua presença, com o jurídico, e com o senhor, o presidente daquele bairro, o Chico, o João Albani, e com certeza a sua posição decidiu a abertura daquela rua. Posteriormente ainda voltamos a discutir, porque havia reclamação daquela família quanto à questão da casa, que ficaria inadequada, e foi corrigido isso. Eu gostaria que o senhor registrasse também por uma questão de termos trabalhado em comum. Eu sempre digo o seguinte, que quando a gente faz o bem, a gente não olha quem. Então é importante, eu sempre procurei pautar a minha vida pública dessa forma. Então, por exemplo, vocês nunca viram eu fazer aqui indicação, né? Quando eu indiquei, eu já disse, fiz a indicação e pedi para o executivo que deveria ser feito. Por quê? Porque nada mais é do que uma obrigação que você faz quando você se compromete e você faz uma melhoria para a comunidade. Então, eu sempre disse que eu quero aqui lembrar, quando eu fiz o meu discurso de posse lá no dia 31, no dia 1º de janeiro de 2009, que para mim isso aqui não é uma profissão, isso aqui é uma prestação de serviço para a nossa comunidade. Eu fico contente, né, porque eu tive a oportunidade de poder trabalhar em prol dessa nossa comunidade. Lembrar o vereador Renato, só um instantinho, por favor, vereador, que também, quando o senhor se refere à Rua Rio Tigre, a Rua Rio Tigre está incluída num programa do PAC, ela será asfaltada. Então, toda aquela região ali do Recanto Feliz, do Rio Alegre, do Jardim Europa, ela ficará toda provida de pavimento, assim como São Francisco, assim como boa parte do Jardim Kroll, assim como boa parte da área 4, que eu já falei, assim como Monte Carlo, todas as ruas do Monte Carlo serão calçadas, assim como a área 4, São Silvestre, área 3, área 7, Jardim Kroll. Então eu digo que o próximo administrador que for administrar a nossa cidade, se ele tiver boa vontade, tiver interesse, em 2 anos ele consegue dotar todas as vias públicas de pavimento. Então, o que vai precisar é de muito trabalho, de muito investimento. Na realidade, investimento o município tem, mas precisa ter capacidade técnica, precisa ter responsabilidade para fazer os projetos. Até porque a gente sabe que tem recurso, tanto do governo estadual quanto do governo federal. Mas, para isso, precisa ter a capacidade da realização de projetos. Pois não, vereador? Gostaria de frisar também, que nem vocês falaram naquela rua, eu também fiz parte, e o vereador também, Neri, e o Teixeirinha, também esteve lá, que é um sonho, um projeto nosso também, a continuação da abertura da Rua Argentina. O professor Neri, o Teixeirinha e eu, como o prefeito, a gente esteve lá também. A nossa luta desses vereadores ainda não findou, ainda a gente vai continuar ainda para a luta, a abertura da Rua Argentina ao Monte Carlo. Obrigado, é só para clarear isso aí. Não tem de que, vereador. Eu quero mais uma vez que reafirmar que é assim que se constrói, né, uma sociedade mais justa, com o empenho e a dedicação de cada um. Agora, o que a gente não pode é ficar fazendo proselitismo às custas da comunidade mais carente, né? Então, não estamos fazendo favor nenhum para ninguém aqui, nós estamos retribuindo aquilo que nos foi delegado, ou seja, serviço em prol da nossa comunidade. Eu tenho certeza absoluta que, ao findar o nosso mandato, né, eu saio daqui, assim como todos nós, de cabeça erguida, porque nós já tivemos momentos, né, nessa casa em que a nossa cidade foi motivo de notícia no cenário nacional, em função do que se fazia aqui, né? Todos se lembram do episódio do combustível, todos se lembram de que nós tivemos vereadores cassados, nós tivemos vereadores que depois foram cassados, né, que até hoje não podem disputar a eleição, mas eu sempre tenho defendido essa Casa de Leis. As pessoas dizem, mas essa Câmara é isso e aquilo. Ora, nós podemos ter diversos defeitos, mas aqui não tem ladrão. Aqui não tem ninguém que faz uso indevido do dinheiro público. Aqui todo o recurso que entra é bem destinado. Inclusive, foi a partir, né, desses escândalos que aconteceram aqui no passado, que começou o processo de devolução de recurso dessa Casa de Leis para o Executivo. Então, eu tenho defendido sempre aqui os companheiros, tenho defendido a nossa casa, porque podemos ter, volto a frisar, inúmeros defeitos, mas aqui não tem nenhum ladrão. Muito obrigado.
Faz uso da palavra o vereador Agenor Rodrigues Teixeirinha. Primeiramente, agradeço a Deus por essa oportunidade. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente desta casa, Mário César Marconde, nobres vereadores, visita presente, ouvinte de casa, aceita de coração, meu cordial boa noite a todos. Quero aqui, primeiramente, dizer a todos, quando eu entrei nesta casa, eu entrei como um cristão político e continuo sendo um cristão político. Dizer a verdade, somente a verdade, tudo aquilo que eu possa enxergar com uma mentalidade cristã. Todos nós somos cristãos, temos nossas falhas. Mas eu pretendo trabalhar na direção dos meus companheiros, principalmente a Deus. Que aquilo que Ele me der de sabedoria, eu vou executar. Por isso, todos os dias de manhã, quando eu tenho tempo, eu venho nesta casa, aonde está o meu gabinete. Ali eu me presto à presença do meu Deus, que Ele venha a dar sabedoria a todo o nosso grupo de vereadores e toda a administração dessa casa. Para que essa gestão que estamos terminando, ela seja de uma grande presença do nosso Telêmaco Borbense, com os vereadores, cristão e honesto. Estamos terminando esse mandato. Termino de cabeça erguida, com certeza que essa casa fez o seu trabalho digno de honestidade aos companheiros vereadores que estão nesta casa. Quero deixar aqui aos outros que vão entrar nesta casa, que entre com educação espiritual para que não venha fazer o que foi feito antigamente. Não tenho nada contra os outros, são um ser humano, mas eu continuo sendo cristão político, não político cristão. E acredito que nós vamos fazer o melhor para Telêmaco Borba. Acho que nenhum vereador que se encontra nesta casa, ele vem pensar o contrário, é ajudar a comunidade menos favorecida. Eu tenho absoluta certeza que todos os meus companheiros são pai de família, são vô, são tio, são família de Telêmaco Borba. O que eles pensam? O melhor. E os outros que vão chegar até aqui também vão fazer o mesmo. Quero aqui agora fazer um agradecimento e falar ao Renato que eu fui um vereador no início que entrei aqui, o vereador dos quebra-mola. Mas, infelizmente, demorou. Mas agora, Renato, estamos lá com o secretário lá da divisão, que é o sargento Hélio. Ele está fazendo a coisa que eu fazia 3 anos, eu, meu companheiro Neri, você, todos os vereadores, pediram quebra-mola. Agora saiu 3 no seu comer, um na Alto de Oliveira, outro na Mosqueira Filha, e assim por diante. Eu acredito que agora as coisas vão começar a melhorar. Porque eu sempre digo nessa casa que é melhor o bombeiro passar devagarzinho para não buscar ninguém acidentado, que passar embalado, buscar um morto, ou senão um quebrado. A quebra-mola é difícil? Mas todos vão passar devagar com quebra-mola, mas não tem um morto lá na frente, porque o cara não deu tempo de matar. Então, é complicado? Mas a educação no trânsito ainda não chegou. Então precisamos fazer quebra-mola. Eu tenho muito quebra-mola, sou comigo, mas então ainda vai sair, eu tenho certeza que tudo aquilo que nós, vereadores dessa casa, que estamos encerrando o nosso mandato, fizemos de coração à nossa comunidade. Lógico, que tudo aquilo que nós queremos não é do nosso feitio, que não depende muito só de mim e nem de outras pessoas, depende de todos. Depende de todos, o grupo vereador e do executivo principal. Já tem o nome, execução. Nós pedimos, quem executa é o nosso prefeito. E ele e o seu secretário que vai colocar a mão na obra. Eu fui secretário, aliás, eu fui funcionário da prefeitura, então quando o meu prefeito dava minhas ordens, eu ia e fazia. Então a mesma coisa continua agora. Então eu fico muito feliz de estar nessa casa de cabeça erguida. Quero sair dessa casa de cabeça erguida e feliz com os companheiros que eu tive até agora. E eu tenho certeza que nenhum de nós vamos puxar o tapete dos companheiros. Eu até hoje, meu povo, sou feliz dos companheiros que tenho. Quero aqui também fazer um pedido aos nossos companheiros de sessão de obra que venham acompanhar os calçamentos poliédricos.
para que não venham deixar a boca de bueiros sem terminar. Isso eu peço ao nosso fiscal, antes de receber todo o seu pagamento, que ela faça uma vistoria para que eles não deixem sem terminar os seus trabalhos, que depois dá muito mais mão de obra para a prefeitura fazer. Porque eu estive passando no Jardim Cló, já vi vários blocos de bueiro que já tem 1,5 m caído do lado, que não fizeram o acabamento do lado. Eu falo isso porque eu conheço um pouco de obra. Para começar, desta casa foi designado a ser o presidente de obras públicas do meu urbanismo de Telêmaco Borba. Eu, Renato e Gilson. Por quê? Não sei se o presidente achou eu, porque eu conheço um pouco. Porque eu vivi minha vida trabalhando em obra. Por que eu falo isso, em obra? Porque é uma área que eu conheço. Eu não falo nada do que eu não conheço. Porque eu tenho muito respeito no que eu falo e tenho muito pensamento sério naquilo que eu vou dizer. Para não dar um tiro na água, porque eu não tenho mais idade de estar falando abobrinha, e muito menos falando coisa que eu não sei. Então, como obra, quero aqui também agradecer ao Neri para lembrar a respeito da expansão lá da área 6, Neri. Eu acredito que é muito bom para nós Telêmaco Borba, que nós não temos um lugar de crescer. Telêmaco Borba é só a área 6 mesmo. Então, como passou por mim já, e já passou para outra comissão, eu, o Renato e o Gilson já assinamos. Para quanto mais melhor para Telêmaco Borba, nós temos que fazer o melhor. Quero dizer a todos, que Deus dê saúde a todos. Dê um trabalho a todos nós que concorremos à vida pública. Que seja inteligentes naquilo que falamos. Pensamos sério no que vamos falar. Porque a palavra de um político serve para agora e serve para sempre. O político fala hoje, daqui a 4, 5 anos, está gravado, retorna a boca daqueles que têm desejo de te derrubar. Não pense, meus amigos, você pode ser um homem que nem Cristo, bom. Por ser bom, às vezes tem cara que não gosta de você. Todo mundo sabe que eu sou um vereador alegre, sorridente, nunca fui um cara de mau humor. Eu sempre trago nessa casa a todos o bom humor. Sou um cara feliz. Por que sou feliz? Faço porque gosto do trabalho que faço. E tenho os amigos que gostam. E tenho uma família que eu amo, Telêmaco Borba. Meu muito obrigado. Um beijo no coração de cada um de vocês que se encontra nesta casa. E todos aqueles que nós ouvem nesta noite. Um abraço desse que vos fala. Vereador Teixeirinha, que Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. Tendo chegado ao fim o horário do pequeno expediente, e dando sequência aos nossos trabalhos, solicito do primeiro secretário a leitura da matéria escrita para a ordem do dia da presente sessão. Ordem do dia, discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei número 81, que autoriza a abertura de crédito adicional na importância de R$20 mil, despesas de aquisição de combustíveis para lubrificantes automotivos, veículos do Corpo de Bombeiros. Está em discussão a matéria. Como não houve interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando as mãos. Aprovado em segundo turno o projeto 081/2012. Projeto de lei número 086/2012, que autoriza a abertura de crédito adicional no valor de R$800 mil destinados ao atendimento do Fundo Previdenciário na manutenção dos benefícios aos inativos pensionistas. Está em discussão a matéria. Como não houve interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando as mãos. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 086/2012. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei número 085/2012, abertura de crédito adicional na importância de R$20 mil, despesas com manutenção das atividades da Secretaria de Gabinete, Assessoria Especial da Indústria, Arte, Comércio e Turismo. Está em discussão a matéria. Como não houve interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando as mãos. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 085/2012. Projeto de lei número 088, crédito adicional
na importância de R$ 784 mil para despesas com execução de calçamento poliédrico e galerias de águas pluviais, inclusive para as ruas Arapoti, Arroio Chuí, Rio do Ouro, Água Marinha, travessa projetada do aeroporto. Está em discussão a matéria. Como não houve interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando as mãos. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 088/2012. É o que temos de matéria na ordem do dia, senhor presidente. Como não há mais matéria na ordem do dia, solicito do primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores, escrito em livro próprio, para o uso da explicação pessoal por 10 minutos. Faz uso da palavra o vereador Ezequiel Ligoski Betim. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores presentes, boa tarde a todos. Hoje, pessoal, eu estive lá no PAN, né? E no ano passado eu tinha feito uma indicação ali para que fosse colocado um recap, né? Em frente ao PAN, ali onde o pessoal desce de carro, ambulância, enfim, o pessoal que chega ali, né, para receber atendimento, né, e muitas vezes chegam ali já, às vezes com a perna machucada, uma perna quebrada, né, e aquelas pedras poliédricas ali, um problema sério, né. Só que começaram lá, né, e fizeram um pedacinho e não foi terminado, né. Então, eu gostaria aqui, né, amanhã quero entrar em contato com o Álvaro, ver se eles vão, né, fazer toda a extensão daquela frente ali, né, para que fique melhor, principalmente para as pessoas que utilizam cadeira de roda ali. Outra reclamação também a respeito também da rua Arapoti, né, está faltando ali, no mínimo ali uns 10 metros ainda de extensão dessa rua, né. A empresa, nem sei se ainda está aqui em Telemaco Borba, né, mas está faltando ainda ali mais de 10 metros da extensão dessa rua para que seja terminado o calçamento poliédrico ali. Também já foi feito, né, o asfalto ali na Rua Prato, Fazenda Velha e Miranda, né. E a empresa também ali está faltando, eu acredito que a calçada também está incluído, né, dos dois lados, logicamente, e também a pintura de faixa dessas ruas, principalmente a faixa para pedestre, né, e também outro problema ali que está acontecendo, né, o pessoal muitas vezes reclama, né, de poeira e buraco na rua, né, mas quando faz o asfalto, o pessoal anda demais com seus carros, eles pisam para valer, né. E tá já para Deus o livre, Deus que proteja ali, que não venha acontecer nenhum acidente, né. Eu quero fazer um apelo aqui para a comissão de trânsito, né, lá o Álvaro, o pessoal, enfim, lá que coloquem ali umas placas ali né, para ver qual que fica preferencial, para poder dar mais segurança a essas 3 ruas ali, né. O outro problema sério é aquela esquina ali também com o mercado Limeira, que é aquela rua Mauá, esquina com a rua Campina Alta. Também ali é outro perigo, né? Esperamos aí que o pessoal esteja nos ouvindo e tomem providência, que ali já tem acontecido alguns acidentes. E seria isso, senhor presidente. Boa noite a todos. Faz uso da palavra o vereador Hélio César. Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, munícipes que nos prestigiam, amigos, assessores. Senhores, eu quero aqui dar meus sentimentos à família do seu João
morador do bairro São Francisco, que veio a falecer ontem, foi enterrado hoje. Uma pessoa de 81 anos, pessoa séria, uma pessoa boa. Que Deus dê conforto à família, e tenho certeza que Deus está ganhando um grande homem do seu lado. Que Deus ilumine a família dele. Senhores vereadores, a gente vê falar tanto em saúde, segurança, em educação. Mas olha, senhores, o que está faltando para a nossa comunidade, está faltando respeito. Eu estive, senhor presidente, na escola Terezinha de Jesus, e junto também a escola Bom Jesus estadual, aqui no bairro Bom Jesus. Fui chamado ali, senhores vereadores. Eles estão reivindicando uma lombada. Segundo a diretora da escola, essa lombada não pode ser feita por enquanto, mas da eleição. Teve acidente, senhores. Teve um acidente essa semana que passou, um carro bateu numa criança lá. E a lombada, senhores vereadores, ela é no meio. O portão fica do lado de cima. E eu fui ver, senhores, até mandei um ofício para a comissão de trânsito, vereadores de Kel, que é da comissão, olhe, vereador, veja com carinho essa situação, que nós não podemos esperar, senhores vereadores, acontecer, né, o pior. E também, senhores, o que me chamou a atenção naquela escola ali, foi a cobertura, senhores vereadores. Tudo comido pelo cupim. A empresa, só para os senhores terem uma ideia, a empresa foi colocar as calhas, não pode colocar, senhores vereadores, porque está condenado a cobertura. Senhores, o muro da frente da escola já fez um S, e já tem pedido pela diretora. O muro de trás, senhores vereadores, há pouco tempo atrás, caiu. Mas por que será, senhor presidente, senhores vereadores? Tem que esperar acontecer a tragédia para depois fazer alguma coisa. Está aqui o nosso secretário que assumiu agora, João Ivanir, uma pessoa que eu já conheço há muito tempo. O senhor João já, com certeza, pode até nos estar ajudando, senhor João, para ver o que o senhor pode fazer para aquela escola ali. Segundo os senhores vereadores, os moradores estão querendo até parar a rua, mas eu acho que não precisa. Eu acho que a comissão de trânsito vão lá dar uma olhada, né? A diretora já mandou o pedido, acredito que o senhor João Ivanir também deve estar sabendo de alguma coisa. Então, senhor João, o que nós pudermos estar ajudando, o senhor pode ter certeza que nós estamos à disposição. Outra coisa, senhores vereadores, eu quero dar os parabéns aqui. Eu vou falar três categorias, mas até acredito que são todas. Eu quero dar os meus parabéns a todas. E quero fazer uma cobrança aqui, senhores vereadores. Em especial ao pessoal que trabalha com caminhão de lixo. O dia inteiro, senhores vereadores, no sol, correndo, com chuva, com sereno, de madrugada. O pessoal do aterro, senhores vereadores, também. Senhores, eu estive na rua Luiz Loyola, aqui no centro, estava fazendo um recap, senhores. Eu não consegui ficar do lado deles. Aquele cheiro de diesel, senhores, entrava lá no meu miolo. Aquele calor, senhores vereadores. Olha, e muitos deles, senhores vereadores, não ganham insalubre. Aí pessoa que não corre risco, né, que não merecem ser bem insalubre, por ser apoio político do lado do nosso prefeito, já vou falar, recebe, senhores. Outra coisa, senhores vereadores, para completar o salário deles, para chegar em R$800, eles têm que trabalhar sábado e domingo, senhores vereadores, até às 18 horas. O que esse pessoal tem para ficar com a família, senhores vereadores?
Qual que é o tempo, senhores vereadores? Aí, senhores vereadores, a gente vê pessoas que estão aí por cargo político, o nosso prefeito Eros fica pegando, fica contratando, senhores, pessoa que com salário lá em cima, senhores vereadores, porque vai apoiar o lado, senhores vereadores. Eu não sou contra, senhores vereadores, eu não sou contra, todo mundo tem a família, senhores, para cuidar. Eu sou contra essas brincadeiras que faz. Isso, senhores vereadores, é vergonhoso. Eu acho que pessoas assim não merecem estar na política, senhores vereadores. Não mereciam entrar, senhores vereadores. E essas pessoas também, senhores, que ficam se vendendo, senhores vereadores, a troco de churrasco, senhores vereadores, a troco de gasolina. Essas pessoas não sabem, senhores vereadores, que é o próprio dinheiro que eles estão fazendo isso, senhores vereadores. A nossa população, senhores, a gente sabe que é poucas pessoas que fazem isso. Eu acho que não deveria ter nenhuma, mas infelizmente tem essas pessoas aí que ficam comprando voto. Eu acho que tem que pegar dessas pessoas, mas não votar. O que me dói, senhores vereadores, porque o dinheiro não é delas, vereador José Reinaldo. Porque se fosse o dinheiro delas, vereador José Reinaldo, você poderia ter certeza que ele não fazia isso. Senhor presidente, não é fácil, senhor presidente. E daí, senhores vereadores, acontece aonde fica abandonado as nossas escolas, senhores, falta de remédio, falta de médicos, senhores vereadores, falta de calçamento poliédrico, senhores vereadores. A população, pense com carinho agora, no dia 7 de outubro. Pense bem. Vote consciente. Porque são 4 anos que vão ficar sofrendo. Eu não poderia deixar, senhores vereadores, enaltecer essa casa. Enaltecer. Viu, senhor presidente? O que esses vereadores fizeram, não tenho nada, não sei o que os outros fizeram. Eu vi muita briga, viu, senhores vereadores? Não é por todos os vereadores, não. Era 2, 3 vereadores que só sabiam, senhores vereadores, subir nessa tribuna para desabonar a outra pessoa, falar que não presta. Eu quero enaltecer os 10 vereadores atuais dessa casa. O vereador José Reinaldo falou muito bem. Podemos até não ser muito bom em oratório, senhores. Podemos não ter carro zero, senhores vereadores. Não andar vestido igual o doutor, senhores vereadores. Mas somos honestos, somos dignos, andamos com a nossa cabeça erguida. Uma coisa, senhores vereadores, essa casa está liberando hoje projeto de lei 086/2012, 800 mil, para aquelas licenças plenas, vereador Sérgio, né, que já deviam ter mandado para nós, para essas pessoas terem recebido, mas mandaram agora. Outra coisa, senhor presidente, esta casa também no projeto de lei 088/2012, onde que está aqui calçamento poliédrico, galerias de águas pluviais, 800 mil. Para as ruas Arroio Chuí, Vila Rosa, Rua Arapoti, e projetado no Jardim Cruel. Essa rua projetada, senhores, com certeza eu entrei com um projeto de lei, Rua São Pedro, está projetada aqui, mas tudo bem. Na Rua Água Marinha, senhores vereadores, vereador Teixeirinha, que os 10 vereadores cobravam, não foi uma vez não, senhores. Então está saindo agora, que bom. Essa casa nunca deixou, senhor presidente, de fazer a sua parte. Essa casa tem responsabilidade, senhores vereadores. Senhor presidente, começando das mulheres da cozinha, da nossa administração, nosso jurídico. Então estão todos de parabéns. E também, senhores vereadores, completando aqui, a Rua Água Marinha, na bairro Área 4 e 10, que já vem muitos anos pedido, a verba já veio, senhor presidente, segundo até onde que eu sei, a verba foi, diz que foi para outros cantos. Mas a gente não pode, não temos certeza
não temos certeza se veio ou se não veio, é só falação. E uma rua, senhores vereadores, que a população tem cobrado bastante, é a ligação da rua Charqueada e da rua Rio Iguaçu, no bairro Aeroporto, rua Rio do Ouro, entre a rua Mauá e Fazenda Velha, no bairro Área 2. E, para completar, senhores vereadores, a rua Itatiaia, no bairro Área 6. Falta um pedaço, senhor presidente. E hoje eu passei lá com uma mãe que estava com uma criancinha levando o médico. Olha, eu, que tenho 41 anos, senhor presidente, eu não aguentei. Isso imagine uma criança. Então, senhores vereadores, parabéns a todos e que a nossa população pense bem nos seus representantes no dia 7 de outubro. E uma boa noite a todos. Faz uso da palavra o vereador José Reinaldo. Boa noite, senhor presidente, nobres pares. Eu retorno a essa tribuna porque na condição de professor de história e na condição também de alguém que se acha na obrigação, se acha não, no dever da obrigação de esclarecer a comunidade a respeito de tudo aquilo que acontece na nossa sociedade. Eu não poderia deixar de comentar sobre 2 encontros que ocorreram semana passada. O primeiro deles, na última quarta-feira, na Uniderp. A Uniderp é uma universidade que funciona dentro da Escola Adventista, em que a direção e os acadêmicos tiveram, o tino, tiveram a capacidade, tiveram o bom senso de convidar os 5 candidatos a prefeito a lá comparecerem para serem questionados, serem inquiridos pelos acadêmicos. Dos 5, 4 compareceram, um não foi por motivo de agenda anterior, mas mandou o vice. E foi um momento importante, interessante, por quê? Porque os próprios acadêmicos tiveram a possibilidade de fazer suas perguntas aos candidatos. E me chamou a atenção, eu fiquei muito feliz, porque tem algumas pessoas que têm uma certa ojeriza contra o ensino à distância. Eu quero dizer para vocês que eu chego à conclusão de que, principalmente na graduação, ou seja, na faculdade, o ensino à distância é uma possibilidade, sim, daqueles jovens, daquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de concluírem com curso superior. E me chamou muita atenção a qualidade das perguntas, dos acadêmicos. Inclusive, teve acadêmico que fez pergunta para candidato que não sabia a resposta. Teve candidato que se enrolou e acabou respondendo outra coisa diferente daquilo que a acadêmica, por sinal, havia feito. Era uma pergunta a respeito de projetos aí que vão ser instalados na nossa região. Então, eu quero aqui mais uma vez enaltecer, já fiz isso pessoalmente, a todos os acadêmicos da Uniderp e principalmente a direção da entidade que tiveram, e espero que outras entidades, eu quero aqui fazer um desafio à FATEB, uma FATEB que está aí há tanto tempo no nosso meio, poderia também produzir um encontro desse. Não precisa ser um debate, mas que o candidato a prefeito tenha a oportunidade de ir lá esclarecer aquilo que pensa, aquilo que pretende para a nossa cidade nos próximos 5 anos. Eu quero aqui ir na linha do vereador Fubá e dizer que, além de pagar para pôr placa em casa, além do combustível, tem uma modalidade nova de compra de voto, que é crédito de celular. Pasme os senhores. Tem gente trocando voto por crédito de celular. E o churrasco, eu quero dizer para o senhor que no último domingo estivemos no São João e pegamos no pulo, tinha uma coligação já descendo as cadeiras, mesas e caixas de cerveja. Aí só que nós estávamos lá, o pessoal pegou a caminhonete e colocou de volta e foi embora. Não tiveram, certo, foram para outro lugar, mas ali onde nós estávamos não ficaram. Então, eu quero aqui fazer um alerta para a nossa comunidade. Eu tenho dito que um voto mal dado agora significa décadas de atraso para a nossa cidade. E a pessoa que se dispõe a trocar o voto por churrasco, por crédito de celular, por 100 para colocar uma placa aí na sua casa, mas é 10 litros de combustível. Gente, isso é o fim da picada, isso é demonstrar que nós ainda não temos maturidade cívica suficiente. Eu já falei aqui na semana passada que, infelizmente, nós estamos engateando aí nessa questão da democracia. Nós estamos aprendendo como lidar com isso. Mas eu creio que, aos poucos, a comunidade vai aprendendo e vai vendo quem é quem. Porque agora, em época de campanha eleitoral, todo mundo é bom pai de família, todo mundo é cristão, todo mundo é honesto, todo mundo é trabalhador, enfim. Eu fico muito indignado quando eu vejo certas figuras fazendo esse discurso e a gente sabe que na prática não é isso que acontece. E, por último, nós tivemos um debate na Citel
que colocou a nu os 5 candidatos. Então, ali foi a oportunidade que todos da nossa comunidade, aqueles que têm acesso à internet, aqueles que puderam estar lá presentes, aqueles que ouviram pelo rádio, tiveram a oportunidade de realmente saber quem é quem na hora do dia. Quem tem capacidade, quem tem competência, quem tem rabo de palha, né? Porque assim, mas a minha vida pessoal não influencia na minha vida pública. Influencia sim, senhor. O que você faz lá na tua casa, escondidinho lá na tua casa, é a mesma coisa que você vai fazer depois na vida pública. Então, esse negócio de assim, mas né, não podemos mexer com a vida pessoal dos candidatos, nós não podemos remexer naquilo que o candidato... Como é que não? A minha mãe dizia o seguinte, quem tem rabo que se recolha, quem quer entrar para a vida pública, que se tiver algo de podre no seu passado, que não entre, porque isso vem à tona. Agora, fazer o discurso do bom moço, o discurso que vai resolver tudo e não explicar por que já não fez, é uma conversa diferente. Então, foi importante, foi interessante, porque a gente conseguiu realmente saber quem é quem. Quem é que realmente tem proposta, quem tem as condições necessárias para bem administrar essa cidade. E tremei, candidatos, porque dia 29 tem outro. E esse vai ser transmitido daí pela Rádio Tropical. É importante que a nossa comunidade passe a prestar mais atenção nisso, né, que a nossa comunidade passe a observar, porque, como eu disse na semana passada, o programa de rádio, ele é gravado. Né, você faz 1, 2, 3, eu já fiz isso 3, 4 vezes até você acertar. Mas no debate não, no debate é olho no olho, né, e cada um tem que mostrar que veio. Então é importante isso. Né, algumas pessoas ficaram chateadas porque houve ofensas, outras disseram assim, não, porque não era esse o objetivo, mas qual que é o objetivo? O objetivo é esclarecer toda e qualquer dúvida que porventura as pessoas têm com relação aos candidatos. E volto a dizer, quem tem rabo que recolha. Vereador Teixeirinha, o senhor também, eu fiquei na sua sabedoria, né, de um homem já vivido, o senhor foi muito feliz quando disse que o senhor é um político cristão e não um cristão político. Ou melhor, ao contrário, o senhor é um cristão político e não um político cristão. Então é fundamental, é importante isso, até porque o bom cristão respeita, né, as demais religiões. Então, o Brasil, ele é composto de várias religiões. Nós temos aqui judeus, nós temos muçulmanos, nós temos cristãos protestantes, temos cristãos católicos, e é fundamental, é importante que a gente não se utilize do fundamentalismo, ou seja, achar que a sua religião é melhor que a dos outros. Né? Ao final e ao cabo, Deus está lá, né, vendo o que cada um de nós faz. E volta a lembrar, Deus tanto vê o que você faz na vida pública e o que você faz na vida privada. Então é importante que as pessoas prestem atenção nisso, que as pessoas possam observar a vida pregressa do candidato, se o candidato já tem experiência, se já passou por algum cargo eletivo e ao passar pelo cargo eletivo desempenhou o que tinha que ser feito, né? Se sua vida pessoal, ele cuida realmente da sua família, cuida dos seus filhos, paga as suas contas, principalmente porque é muito feio, né? Quem se dispõe a ingressar na vida pública e não paga a conta, né? Então, é importante que as pessoas prestem atenção nisso. Então, quero mais uma vez aqui parabenizar tanto a Uniderp quanto a Citel, e mais uma vez lembrar aqueles que nos ouvem, aqueles que estão aqui, que dia 29 tem de novo. Né? E é bom que todo mundo esteja preparado, porque nós estamos aí há pouco mais de 15 dias para a eleição. E volto a dizer, é uma eleição, eu reputo, muito mais importante que a eleição do presidente, a eleição do governador, porque é aqui na cidade que as coisas acontecem, é aqui que as mulheres reclamam da poeira, é aqui que as crianças choram e não têm atendimento médico, é aqui que os nossos jovens, as suas vidas são ceifadas pela violência. Então, é importante que o político tenha aliado a sua prática ao seu discurso. Não dá para fazer um discurso e ter outra prática. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite. Faz uso da palavra o vereador Gilson Santos. Boa noite, Telêmaco Borba. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, povos do modo geral. Boa noite a todos. Bem, o que me chama a atenção nessa tribuna é com relação àquele ônibus que os pares se disporam para o prefeito para fazer manutenção na área da saúde do povo do Telêmaco Borba, do Telêmaco Curitiba, de segunda a sexta. Parece-me que esse ônibus tem uma garantia. Parece-me que esse ônibus, infelizmente, está mais parado do que servindo, ou seja, está lá em Ponta Grossa, parece-me que esse ônibus está estragado. Seria interessante que o secretário e o prefeito tomassem providência
e substituir-se esse ônibus que não está servindo para nada, custou dinheiro público, por um novo. Então, por esse motivo, venho até essa tribuna alertar essa situação, porque nós estamos pagando, segunda a sexta, um valor simbólico para a Princesa dos Campos, e não está sendo suficiente para remover o povo de Telemaco-Borba para fazer tratamento em Curitiba. Já que temos um ônibus em haver, com garantia, por que não vamos resgatar esse ônibus? Então, que o Executivo tome providência, desperte para isso e venha servir quem mais precisa, que é o povo de Telemaco-Borba, que esteja ao lado, a favor desse povo que tanto está aí em dia com os cofres públicos. O que me chama a atenção nessa tribuna, parece-me que nós estamos com o verão antecipado. Seria interessante, se for possível, que o Executivo tomasse uma providência, fizesse um planejamento com relação a uma ciclovia. Cabe muito bem uma ciclovia aqui em Telemaco-Borba, do Cruzeiro à Praça do Pinheiro, ou seja, Praça Luba Clabim. Seria interessante o prefeito despertar para isso, porque está muito vulnerável essas crianças com skate, com bicicleta, e não tem uma pista adequada. Seria interessante projetar para que daqui 20, 30 anos não tenha que passar por isso. O que me chama a atenção nessa tribuna é ilustrar a colocação do nobre vereador, o professor Reinaldo, com relação, eu ia colocar, mas ele se antecipou, com relação ao debate. Quero parabenizar a Citel pelo debate, porque é interessante, senhoras e senhores vereadores, povo de Telemaco-Borba, é interessante vocês refletir com relação ao prefeito mais adequado, o mais preparado, o que tem conteúdo, o que tem qualidade, de fato, para que não saia do bolso do contribuinte, colocar um amador aí que não esteja preparado e a gente venha amargar 4 anos de sofrimento, porque está na mão de vocês essa situação de estar coagindo, de estar retalhando servidor público para trabalhar. Isso não cabe, em pleno 2002, um ano contemporâneo, não poderia estar passando por isso. Seria interessante, povo, vocês despertar, vocês se interessar pela essa eleição agora, no dia 7 de outubro, porque de fato, vai refletir no bolso de vocês, vai refletir no meu bolso, no bolso de todos. Então, vocês tomem conhecimento para que, de fato, a gente não tenha um candidato alheio, que nem daqui não venha aqui de paraquedas, venha aqui se dispor, ser candidato e pedir voto. Poxa vida, tem que ser gente daqui, gente qualificada, gente do meio, gente que tenha representatividade no governo, tanto talvez no federal, muito mais no estadual. Pelo menos o meu candidato, eu fiz uma reflexão, eu sei que o meu candidato, de fato, é o melhor, sobressaiu no debate agora no dia última sexta-feira, e agora vamos aguardar o debate para o dia 29, na Tropical. Seria interessante vocês abrir o olho. Obrigado pela oportunidade. Não temos mais nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Hélio César. Senhor presidente, segundo o artigo 133 do regimento interno dessa casa, gostaria que fosse colocado em votação em segundo turno os projetos de lei e também em seguida, senhor presidente, discussão e votação em primeiro e segundo turno os projetos também. Poderia dizer quais são os projetos de primeiro e segundo turno, vereador? Em segundo turno, senhor presidente, o projeto de lei 085/2012 e o projeto de lei 088/2012, esses são os segundos. E o primeiro e segundo turno? Projeto de lei 089/2012, projeto de lei 091/2012, projeto de lei 092/2012 e o projeto de lei, senhor presidente, 093/2012, projeto de lei 095/2012 e o projeto de lei 098/2012. Não, 94 não. As que nós tínhamos aqui de urgência. Bom, senhores vereadores, conforme requerimento verbal do vereador Hélio César, baseado no artigo 133 do regimento interno nessa casa, ele coloca que nós não precisamos de um prazo de 40 horas ou 48 horas para convocar os vereadores, se assim o projeto determinar. Então o vereador está pedindo para que possamos colocar em segundo turno o projeto, uma reunião logo em seguida, reunião extraordinária logo em seguida, que façamos 2 reuniões logo após esta. Na primeira reunião, em segundo turno, o projeto 085, projeto 088/2012. Também nessa reunião, em primeiro turno, o projeto de lei 089,
091, 092, 093, 095 e 098. E logo em seguida façamos uma segunda reunião extraordinária, colocando em segundo turno os projetos 089, 091, 092, 093, 095 e 098. Está em discussão o pedido verbal do vereador Hélio César. Senhor presidente. Pois não. Para solicitar a entrada, não teria porquê, já temos aí o parecer do projeto 094, assim estaríamos também encaminhando o 094. Creio que não tenha nenhum motivo para nós segurarmos. Gostaria de saber o teor do 094. Projeto de lei, abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$200 mil para aquisição e emulsão asfáltica, ampliação das vias públicas. Eu creio que esse projeto, nós ainda não temos o parecer da Comissão de Finanças. Mas eu me comprometo, juntamente com o presidente e o Rogal, que na próxima segunda-feira ele entrará em pauta. Não tem? Não tem. Então colocamos então o projeto 94 então, para a próxima sessão, onde o vereador se compromete a vir o parecer da Comissão de Economia e Orçamento. Continue a discussão. Como não há interesse em discutir, está em votação o pedido verbal do vereador Hélio César. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado. Nada mais constando. Nada mais constando. Encerro o nosso trabalho ordinário. Agradecendo a presença dos senhores vereadores, convocando então os vereadores para a próxima reunião ordinária, no dia 24, às 17h30. E também convoco para a reunião extraordinária, logo após essa reunião nossa, atendendo a solicitação do vereador Hélio César, em conformidade com o regimento interno desta casa, convoco os senhores vereadores para a sessão plenária extraordinária, que será realizada na sequência, para discussão e votação em primeiro turno dos projetos 089, 091, 092, 093, 095, 098. E, em segundo turno, o projeto 085 e 088. Nada mais constando, agradeço a presença de todos e peço para que os vereadores fiquem, para que possamos ter logo em seguida, então, essas duas reuniões. Muito obrigado a todos. Senhores vereadores, gostaria de passar ao